Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal do programa Organização e Método, que é especialmente elaborado para você, que é pai, mãe, para os filhos, e nós estamos falando de um momento específico para os adolescentes e jovens que estão na fase de escolha da vida profissional. Você que nos acompanha sabe que no decorrer deste ano orientamos os pais a respeito de um assunto que é extremamente importante no dia a dia dos nossos filhos, que é o acompanhamento escolar e a rotina de estudos. E agora nós estamos conversando sobre as escolhas profissionais, como orientar os nossos filhos. Pastor Geodeti já nos deu a honra de iniciar este ciclo. Também já gravamos com o pastor Amadeu e a irmã Lindinha, gravamos com o pastor Josias e a irmã Valéria, que foram falando das suas experiências na obra e também das suas profissões. Se você não assistiu, retorne à playlist do programa no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, assista e compartilhe, principalmente com aqueles pais que precisam desta orientação segura. Estou aqui com a querida amiga Késia, professora da universidade, para conversarmos a respeito de outras profissões, né, Késia? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, irmãos. É isso mesmo, nós estamos tratando da vida profissional e familiar com convidados muito especiais, porque a orientação segura dos pais faz muita diferença na vida dos filhos no momento da escolha acadêmica e profissional. E a intenção é que os pais sintam-se acolhidos nessa importante responsabilidade de orientar os filhos e que os filhos, por outro lado, sintam-se inspirados pelas diferentes experiências aqui compartilhadas. E hoje nós vamos receber um pastor muito querido que está conosco em todas as EBDs. Será que o povo vai saber quem é? Com certeza. Será que os nossos irmãos vão adivinhar quem será? Pastor Gilson Souza e a nossa querida irmã, que eu não sei se os irmãos já conhecem, Célia Souza. Paz do Senhor, Pastor Gilson. A paz do Senhor, Késia, a paz do Senhor, irmã Fernanda. E ficamos muito felizes com essa participação nossa aqui. Cumprimentamos a todos que estão participando conosco, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Célia. A paz do Senhor, irmã, e a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bom, que honra, né, Fernanda? É uma honra, uma alegria estarmos juntos, sobretudo porque vocês têm muitas experiências e muitos ensinos que podem contribuir com os pais. E antes de nós falarmos sobre a vida profissional, Pastor Gilson, nós vamos falar um pouquinho onde vocês nasceram, como foi a criação, como foi a conversão, aquele encontro tão maravilhoso com o Senhor. Podemos começar com o senhor? Depois, irmã Célia? Sim. Perfeito. Na verdade, eu nasci no estado de Minas Gerais, uma cidade próxima ali da cidade de Aimorés, em Minas Gerais. E quando eu nasci, naturalmente, na época, os meus pais eram já evangélicos. Então, eu sou oriundo de um ventre materno evangélico. E esse período nós vivíamos num local, uma zona rural, naturalmente, na época, e fui ali, meus primeiros passos foi nessa região, e onde eu também fui levado nesse período pelas primeiras vezes à igreja. Então, minhas irmãs mais velhas do que eu, juntamente com minha mãe, me conduziam para a igreja, num patrimônio próximo de onde a gente tinha nascido. E realmente essa é a minha origem. Eu nasci num lar evangélico, meu pai foi um grande pregador do evangelho durante muitos anos e a minha família toda foi criada no evangelho também. E foi, portanto, considero um privilégio muito grande ter nascido, né, num berço evangélico, num ventre evangélico. Isso realmente para mim foi muito bom. Tanto é que na igreja eu sempre participei de todas as classes da igreja. Então a classe dos bebês, a classe do ventre, né? Primeiro foi a do ventre, depois a dos bebês, depois a das crianças. E graças a Deus até hoje eu permaneço nesse caminho. Glória a Deus, Muito né? bom. Nós temos ouvido diferentes experiências dos pastores, né? Pastor Gilson conta o privilégio de ter nascido num lar evangélico, já conhecendo experiências com o Senhor. A experiência da senhora é a mesma, irmã Célia? É parecida, mas não é a mesma, né? Eu nasci, assim, fui criada no lar evangélico, mas eu nasci num lar que ainda não servia ao Senhor, né?
Mas já bem na tenra idade, né, nós fomos para a igreja. Fui criada, evangelizada por minha avó, 6 irmãos, né, mais minha mãe. Minha avó morava bem próximo lá de casa e minha avó se incumbiu de me evangelizar, né, transmitir para mim a herança espiritual. E eu desde criança, muito ligada à minha avó, o que minha avó falava para mim era ordem, né. E aí minha avó começou a transmitir, né, os ensinos, né, da igreja, né, ela é de igreja presbiteriana. E minha mãe começou a incomodar com aquilo, né? Eu era pequena, eu devo ter falado, né? Ela disse que eu falava com ela das coisas do Senhor, e minha mãe ficou incomodada com aquilo e reclamou, né, da minha avó de estar me ensinando certas coisas, que eu era muito criança, então tinha que me ensinar, me induzir a certas coisas. Que minha mãe veio de um lar idólatra, né? Sim, nunca serviu, né? Que a pessoa diz, né, que é idólatra, era diz cristã, que é cristã, mas não era, não participava de nada. E meu pai foi criado no lar evangélico, né, mas também não permaneceu nesse período, né? Não permaneceu, mas tinha o temor do Senhor, ele zelava pela gente, não permitia que minha mãe levasse idolatria dentro de casa, não nos influenciasse nada, né? Mas ele permaneceu ali sem ir à igreja. Aí a minha mãe, incomodada com aquilo, e falou assim, um dia falou com minha filha, você é católica, um dia falou comigo, você é católica igual a mim? Aí eu falei, não, eu sou crente, eu já estava definida, eu sou crente igual a minha avó. Aí ela falou assim, não, eu nunca te levei isso na minha igreja, o dia que eu levar na minha igreja, você vai ver que igreja linda. E minha avó, ela frequentava uma igreja bem simples, né, que tinha próximo, né, da nossa casa. Aí a minha mãe resolveu um dia me levar nessa, eu estava com 5 anos de idade nessa época, né. Minha mãe resolveu, tudo aconteceu nesse período, aí resolveu me levar na igreja, e eu cheguei lá com os ensinos da minha avó falou assim, não, você vai, eu falei, vovó, mamãe quer que eu vou nessa igreja? Ela falou, não, você vai, porque você é filho, você precisa de obedecer, né, você tem que obedecer a sua mãe, que o filho é obediente, o pai e a mãe, você vai, mas você continua, né, tudo aquilo que eu te ensinei. Eu fui com minha mãe, cheguei lá, minha mãe tentou me ensinar algumas coisas na igreja, eu falei, não, eu sou crente, eu não faço isso, eu sou crente. Aí ela ficou impressionada com aquela minha igreja linda, né, toda coloridinha, né, toda cheia de luzes, né, antigamente tinha muita idolatria na igreja, né. Aí minha mãe ficou impressionada com aquilo, eu bati e falei, não, eu sou crente, eu não gostei. Aí ela veio impressionada, ela falou assim, como uma criança de 5 anos vai gostar de uma igrejinha tão simples, que era a igreja da sogra, né, da minha avó, e não vai querer, e não vai gostar da minha igreja, que é tão linda, né, bonita, né. Aí ela ficou com aquilo, ela ficou impressionada. Nesse período de tempo, passou uns meses, construíram uma igreja evangélica lá próximo de casa e fizeram os convites, a evangelização, né. Aí minha mãe falou assim, vamos nessa igreja? Qualquer dia eu vou nessa igreja. Aí minha avó falou comigo, essa aí é boa, você pode ir, é uma igreja batista, né. Aí fomos para a igreja, a mamãe gostou muito, a igreja deu muito apoio, né, a gente evangelizava, ela ia lá em casa, dava assistência, né, então ela sentiu muito acolhida com a igreja e falou, acho que eu vou ficar nessa igreja, gostei da igreja, a vovó falou, essa aí você pode ficar. E nós participamos aí, naquele período, né, comecei já a igreja, a mamãe ia com meus irmãos, e meu pai vendo aquilo, ele como já veio de lar evangélico, falou, já que todo mundo nessa casa é crente, eu vou também para a igreja. E meu pai foi, ele era um grande evangelista, chegou a ser um diácono da igreja, né, na Batista, e ele assim participava de todos os trabalhos da igreja. Então eu conheci assim, aí na igreja, aí foi criado na igreja, a partir de 5 anos de idade, né, foi criado ali em escola dominical, né. E meu pai, quando ele foi para a igreja, ele seguia mesmo, né, acordava a gente cedo todo dia para fazer aquele culto, né, cedo da manhã, tirava a gente da cama, né, e lia a palavra, orava antes de ele trabalhar, né, que chamava culto devocional, né, que antigamente chamava, a gente tinha que fazer. O pai chegou, ele é muito evangelista, né, evangelizava, saía por todos os cantos evangelizando, né, e foi nesse período nós fomos para a igreja, né, fomos criados ali na igreja, né. Que bênção, né? A irmã Célia traz uma palavra tão importante para as avós, né, Kézia? Porque nós temos muitas avós na nossa igreja que levam os netos, que evangelizam, e muitas vezes elas até se sentem aflitas, né? A gente vê elas pedindo oração na igreja, porque quer que os netos estejam ali perto, tão preciosos no caminho do Senhor. Então a irmã Célia traz uma palavra de esperança para você que é avó, que evangeliza os seus netos. Houve salvação da neta, houve salvação da mãe, houve salvação do pai, que se tornou um grande evangelista. Que experiência gloriosa. Uma bênção para que a gente também não desista, porque o cenário atual não é o definitivo. Nós não conhecemos a bênção que o Senhor de fato tem para nós. E o Senhor é poderoso para mudar qualquer cenário. Então, como a irmã disse, um determinado momento, a avó não tinha os filhos e
a nora na presença do Senhor, mas depois viu toda a família sendo alcançada. Que maravilha conhecer um pouco da história de vocês. Agora, Fernanda, eu queria contar uma coisa assim muito curiosa. Eu fui ovelha do pastor Gilson. Você também, porque eu era tive ali esse privilégio de ser da nossa região, né? E o pastor Gilson, muito estudioso, não é só poliglota, ele é muito estudioso da palavra. E era um momento que nós tínhamos uma questão que estava sendo apresentada na EBD e a gente estudava na igreja na segunda-feira e reunia todo mundo para tentar estudar e alcançar alguma coisa ali, a revelação que o Senhor tinha, todo mundo muito feliz. E aí chegava na terça e na quinta, o pastor Gilson pregava o mesmo texto com mensagens completamente diferentes. E ainda chegava no domingo na EBD e trazia uma riqueza de discernimento ali, de uma série de revelações que o Senhor tinha trazido, que nos deixava envergonhados daquilo que a gente tinha registrado como contribuição da EBD. E aí, pastor, nós queremos saber como estudar a palavra dessa forma tão maravilhosa. O Senhor aprendeu com seu pai, com a família da irmã Célia, como que se constituiu um pastor tão estudioso, que tanto abençoa a nossa igreja, foi desde menino. Como é que o Senhor pode nos ajudar aqui também a influenciar outros servos de diferentes idades, né? De pequeno ao grande, nós temos crianças que participam com contribuições tão lindas na EBD, a fazerem como o Senhor tem feito. Na verdade, a minha relação com a palavra de Deus sempre foi muito próxima, muito estreita, muito profunda, desde a minha infância. Sempre fui estudioso da Bíblia, desde criança. Eu tinha, por exemplo, o hábito na minha juventude de ler livros da Bíblia e ler, às vezes, várias vezes. E eu percebia que, à medida que eu ia aprimorando a minha experiência com Deus, na minha caminhada, todas as vezes que eu voltava a ler aqueles mesmos livros, eu conseguia enxergar com mais profundidade a palavra de Deus. E o que é interessante é que, nesse período que eu me interessei mais pela palavra, porque desde cedo eu recebi um chamado da parte de Deus. Eu já sabia com 15 anos de idade que um dia eu ia ser pastor. Que bênção. Esse chamado eu recebi em função de uma carta que eu recebi de uma irmã minha, que me escreveu uma carta muito feliz porque eu tinha me batizado. E aí, portanto, ela pediu que eu lesse um texto bíblico, porque Deus tinha ali naquele texto bíblico uma coisa especial para a minha vida espiritual. E o texto era Josué, capítulo 1. Quando eu terminei de ler aquela passagem que o Senhor chama Josué, naquele momento ali eu senti que Deus estava me chamando. E foi exatamente por isso que naquela época eu já me preocupava muito com a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus. Quando eu tinha 17 anos de idade, em praça pública, eu pregava a palavra no meio de jovens e atraía outros jovens para a igreja, e nós levávamos às vezes dezenas de jovens para dentro das igrejas. Eu com 17 anos já fazia isso. E o estudo da palavra de Deus sempre, para mim, foi muito assim, se cumprindo muito na vida prática, porque eu sempre pautei muito a minha vida espiritual em cima da palavra, a obediência à palavra, o que a Bíblia fala a respeito de certas situações da minha vida, em todos os sentidos. Então, eu sempre pautei a minha vida dentro da palavra. E é por isso que eu tive, naturalmente, sem dúvida, vários sucessos em todo sentido da minha vida e principalmente na vida espiritual. Eu nunca tive na minha vida espiritual um momento assim de estabilização. Não, ela sempre foi crescente, sempre foi dinâmico. Que bênção. Cada vez que eu caminho na presença de Deus, sempre Deus me deu condições de experimentar novas experiências com Deus, e isso sempre baseado na palavra. Então a Bíblia, porque no próprio texto que eu senti o chamado, dizia isto. O texto ali, o Senhor fala com Josué, né? Tão somente medita neste livro dia e noite, né? Então esforça-te, tem bom ânimo, medita nesse livro, porque assim farás prosperar o teu caminho e assim prudentemente te conduzirás. Então isso ficou na minha mente, eu toda a vida me pautei na palavra, até com relação a casamento, que é um assunto que depois nós podemos falar, foi sempre baseado na palavra de Deus. Que bênção, hein? Irmã Célia, que privilégio, né? Então nós temos aqui hoje um pastor maduro, experiente, profundo conhecedor da palavra, mas ele não se torna um profundo conhecedor da palavra do dia para a noite. Esforça-te, tem bom ânimo, estuda a palavra desde menino, né?
Então, desde menina... Tem um recado para os nossos adolescentes e jovens que estão nos acompanhando, né? Isso mesmo. Todos precisamos conhecer a palavra. E com essa profundidade, é uma experiência cotidiana. Que coisa linda, né? Quando ele fala que a cada dia ele ia crescendo em sabedoria, né? Na presença do Senhor. Aliás, você falou escola bíblica dominical. Eu já tive a oportunidade de ser pastor de uma igreja que só através de estudar a palavra na escola bíblica dominical, eu dobrei o número daquela igreja em 2 anos. É uma igreja aqui em Linhares, nós temos uma igreja chamada BNH1 e BNH2. Eu era pastor de BNH1. Mas à medida que eu ia estudando a palavra com a igreja no domingo pela manhã, a escola bíblica, pessoas de outros grupos evangélicos começaram a descobrir aquilo e começaram a vir para a obra, e chegou um ponto que eu tive que abrir a BNH2 porque eu já tinha 100% de crescimento da igreja em 2 anos. Então, quer dizer, escola bíblica dominical, doutrina realmente é aquilo que firma as pessoas e é aquilo que faz crescer a obra. É uma experiência individual, né? Com a palavra, com o Senhor. Realmente é uma bênção gloriosa, né? Irmã Célia, conta para nós. A sua experiência com a palavra também é de menina, como a do pastor Gilson? Você já nos disse que foi muito influenciada pela sua avó, que ali te guiava no caminho junto com você. Mas essa experiência da palavra, de conhecer a palavra, também foi uma experiência de menina? Se tornou mais consistente depois que vocês se conheceram? Como é que foi? A gente sempre lia, né? Minha avó sempre já me instruía a ler a palavra do Senhor, né? Que ali trazia ensinamentos, né, para a nossa vida diária. Eu sempre gostei muito de ler a palavra do Senhor também. Livro de Provérbios, eu sempre gostei muito do livro de Provérbios. Isso me ajudou bem mais tarde na educação de minhas filhas também, né? Que a palavra traz ensinamentos maravilhosos, né? Então a gente estudava muito a palavra na escola bíblica dominical, né? Na época que eu participei dessa igreja, né? Inclusive meu tio passou a ser pastor também dessa igreja, né? A gente estudava muito a palavra, lia a palavra, né? O estudo da escola bíblica dominical, né? Eu sempre gostei de ler muito a palavra e tinha muitas experiências, né? Ao ler a palavra, eu me pautava assim, sempre na palavra do Senhor também, né? Muito de orar bom. ao Senhor. Minha mãe sempre me ensinava, depois que ela começou a participar da igreja, me ensinava, né? A buscar sempre o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas me seria acrescentado, né? E foi ficando mocinha, maior, e mamãe sempre dizia, né? O que é da gente, Deus dá nas mãos, né? No respeito de casamento, do futuro, é você orar, esperar e confiar no Senhor, né? Tudo no tempo certo acontece, né? O que é da gente, Deus dá nas mãos. Nas Não mãos. crieis ansiedade por coisa alguma. Coisa alguma. Minha mãe ensinava verdade. sempre isso, que é da gente, Deus dá nas mãos, é nas mãos, né? Glória Como a que Deus. a palavra tem resposta para as nossas tudo, vidas, nossa né? vida, exatamente. Tanto o pastor Gilson quanto a irmã Célia foram falando, né? A palavra é viva, né? Exatamente. Porque quando o pastor Gilson falou, a minha vida prática estava baseada na palavra do Senhor. E também é um ensino para nós pais, né? As mães que estão nos assistindo. A leitura, a palavra, nós gravamos no início desse ano a importância da leitura bíblica em família, ler a palavra com os filhos, incentivá-los, que às vezes ainda criança, eles não têm esse desejo de ler, né? Tão pequenos, mas de incentivando e mostrando como que a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida, como que o Senhor vai falando conosco. E vocês já falaram, quer falar, pastor Gilson, Não. complementar? Vocês já falaram 2 vezes sobre um encontro também glorioso de quando se encontraram, não foi, Kézia? Do casamento. Agora a irmã Célia vai começar a contar como foi esse encontro. Olha, foi na igreja, né? Na igreja, o servo do Senhor se encontra na igreja, né? O Gilson veio num encontro social da minha igreja, né? A gente bem novinhos, bem criança naquela época. Eu sempre falava com minha mãe que eu nunca ia casar, eu ia trabalhar, ia estudar, né? Para ajudar em casa. Era uma família humilde, né? 6 irmãos, você não se preocupa não. Minha mãe queria algumas coisas e papai não tinha condição de dar. Eu falei, mas eu vou estudar muito e não vou casar, não. E vou te ajudar, trabalhar e vou te ajudar, né? Até as coisas que a senhora queria ter, né? Mas eu estava já bem criança ainda, estava com, não sei se é mau testemunho falar isso, 12 anos de idade. Durou né? 12 anos essa fala, então. Olha bem, 12 anos de idade. Não, aí eu estava na social da igreja, né? Que as igrejas tradicionais faz social para construção, para reformas, né? Estava participando, né? Era mensageira do rei, né? O nome é chamado mensageiro do rei, né? E o Gilson veio lá que ele morava em Minas, né? E veio passear na casa da irmã dele. A irmã dele era da minha igreja, fazia parte da minha igreja, né?
Então ele estava na social e ele chegou. Quando ele chegou no portão, era um portãozinho assim, entre a entrada, quando eu olhei para ele assim, eu falei, é com esse aí que eu vou casar. Com esse aí eu caso. Mas assim, ele não sabia de nada, né? Só a primeira vista. Que coisa mais Sou eu que falei, né? Eu que falei para mim mesmo, né? Cheguei em casa e falei com a mamãe, né? Cheguei em casa, mas assim, foi só aquela de olhar mesmo, né? Se interessar na brincadeira, veio me chamar para brincadeira e tudo. Eu até fiquei meio intimidada, né? Fiquei preocupada de ter lido meu pensamento, daí fiquei toda tímida lá no canto, né? Mas aí, isso aí passou, cheguei em casa e falei com mãe, mãe, agora eu decidi. Com aquele rapaz ali eu caso, com o outro não. Se vier outro eu vou ficar solteiro. Mas, poxa, você acabou de falar que você não ia casar, ia me ajudar, agora já decidiu. Quem é esse príncipe, não sei o quê. Eu falei, nem sei quem é ele, mas apareceu lá e com aquele ali eu não sabia nem de onde... Brilhou os olhos. Da onde Jesus tinha vindo, né? Aí, depois das informações, né, tomando as informações, aí fiquei um pouquinho decepcionada. Aí minha prima começou a se informar, que eu tinha uma prima, né, que era filha do pastor, né, da igreja, ela mais assim, mais tadinha, ó. Logo a gente conta para os colegas, né, com as amiguinhas, né. Aí ela falou, pode ficar, ele não é daqui, não mora aqui, e me deu todas as informações, né, ele mora lá e vai embora. Aí eu falei, puxa vida, né, ele vai embora. Mas aí demorou. Um amor impossível. Impossível, vai embora. Mas aí foi pouco tempo, né, quando ele voltou e logo depois os pais dele faleceram, né. Foi o quê, 12? Você tinha o quê, 12... Você tinha 15 anos, né? Ele tinha 12, ele tinha 15, né? De 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. Nesse período que ele voltou para lá, a mãe faleceu, logo após o pai faleceu também, e ele voltou para morar exatamente na casa dessa irmã dele, né? Ele estava aos 14 anos já nessa idade, uns 2 anos depois, né? Ele voltou, e aí que a gente se conheceu melhor, né? Que coisa maravilhosa. Deixa estar que a essa altura, contando agora a minha versão, né? A versão dele agora. Agora a gente está querendo saber. Eu convivia muito com pastores na minha fase de 12, 13, 14 anos de idade, até os 15 anos, quando me batizei. E principalmente missionários americanos. Foi, inclusive, isso que me levou, na época, a me interessar muito por inglês. E esses pastores, eu observava muito as esposas deles, como elas eram ajudadoras deles, como elas cooperavam com o trabalho deles. E quando eu recebi o chamado com 15 anos de idade, eu recebi o chamado do Senhor, eu comecei a orar por casamento. Olha que coisa, eu tinha meus 15 anos de idade, mas orando por casamento, pedindo a Deus que Deus providenciasse para mim uma esposa que fosse esposa de pastor. Porque eu sabia que um dia eu ia ser pastor, porque o Senhor já tinha me mostrado isso naquela idade. Aí eu fazendo a minha oração lá, a 500 quilômetros daqui, e a resposta estava aqui em Vitória, né? Quando eu cheguei aqui que eu fui ver a resposta da minha oração. E realmente foi uma providência da parte de Deus, porque a Célia, a Célia preenchia determinados requisitos que eu tinha com relação a casamento. Por exemplo, eu era um rapaz na igreja muito ativo e estava sempre à frente de grupo de jovens, liderando jovens e tudo. Então era natural que as meninas quisessem namorar comigo. Então eu tive várias namoradas na igreja, mas conversas e tudo, namoricos, né, que a gente chama. Mas isso que acontece? A minha preocupação era que o meu casamento fosse com uma menina de igreja, entendeu? Uma menina que gostasse de igreja, fosse uma menina de preferência de oração. Eu tenho hoje já, quer dizer, 50 anos de casado, eu tenho essa resposta de Deus à minha oração até hoje. Célia é uma ajudadora do meu ministério em oração, como era a minha mãe. Minha mãe era uma mulher de oração e eu hoje tenho uma esposa como uma mulher de oração. Glória. Então eu diria que, se é que eu posso deixar aqui um conselho para jovens, é que é fundamental que nessas horas de escolha a gente deixe o Senhor escolher. Porque o Senhor escolheu, hoje já depois de 55 anos de convivência com ela, eu vi que a escolha do Senhor foi melhor. Talvez as minhas escolhas que eu andei fazendo, olhando para uma menina, para outra, talvez tivesse dado algum problema, certamente. Mas Deus escolheu para mim e essa escolha me fez valer até hoje. Onde nós hoje já temos 3 filhas e temos 4 netos e já passamos dos 50 anos de casado. Então isso realmente foi uma trajetória muito boa e nunca faltou entre eu e a Célia aquele fator que era fundamental, que eu considerava que era a comunhão com o Senhor. Porque quando a gente, e aí eu deixaria essa palavra aqui para os jovens, para a juventude hoje, quando a gente planeja uma vida, uma formação de uma família, é natural que a gente pense nos planos terrenos, nos planos futuros, mas Deus vê isso de outra maneira.
Deus vê ali o futuro diácono, Deus vê ali o futuro pastor, Deus vê ali o futuro ministério, Deus vê nela a companheira de um ministério, a ajudadora de um ministério, e vê nela uma serva que Deus vai usar para a glória do nome do Senhor. Então isso é um conselho que eu deixaria, deixa o Senhor escolher, porque o Senhor vai escolher o que será melhor. Maravilha, né? Declaração de amor mais linda, não né, Kézia? Que tem aqui, né, irmã Célia? Era estiloso, já confessou, né, que tinha uma sequência de pastores galãs, nós já falamos disso aqui. Mas a escolhida foi a irmã Célia, porque ela também era determinada, né, pastor? E Te linda. viu a primeira vez. E falei, esse aí, acabou, vai ser esse, tem jeito. Se não for esse, não é outro, né, irmã Célia? Mas a irmã Célia já conversou um pouquinho conosco, né, pastor, sobre essa riqueza que o senhor fala, assim, de ser ajudadora do ministério. Isso é fundamental. Quando nós conversávamos lá no Manaim, a irmã Célia contava assim, olha, eu sempre estive muito perto de Gilson, ajudando, ficando com as filhas, enquanto ele ia evangelizar, ia para as outras igrejas, e aí tiveram 3 filhas lindas. Não é verdade, irmã Célia? Vamos contar um pouquinho dessas meninas lindas, dos netos. E agora, para cada 3 filhas, 3 netos. 3 netos, olha. Uma neta, fala os 3 nomes, netos. a gente circula no meio dos episódios as imagens dessa família bonita, de vocês noivos, das filhas e dos netos, mas é bom falar o nome de cada uma, dos netos também. Pois é, nossa primeira filha, Priscila, a segunda, Graziela, e a terceira, Daviane. E os netos, né? A mais velha, a primeira, Sara, depois o Gabriel, Samuel. Sara é filha do meio, né? Sara e Samuel. E o Gabriel é filho da Priscila e o Daniel, filho da Daviane, né? Da caçula, né? Então são 3 lindos netos, né? Que eu tenho, que eu dou muito suporte às minhas filhas, né? Para cuidar dos netos. Hoje em dia a gente vê a dificuldade, né? Daquelas mães que trabalham, né? Eu parei de trabalhar, logo assim que eu me formei, eu fiz o magistério, né? E parei de trabalhar, dei aula logo no início, né? Tentei voltar quando nasceu a primeira filha, mas eu vi a dificuldade, não tinha um suporte para ficar, e nós combinamos de eu ficar em casa, cuidando das meninas, dar suporte, né? Com as filhas, porque Gil sempre também viajou a serviço, e depois pela obra, né? Assim que ele recebeu o Ministério da Palavra, viajava muito a serviço, então eu ficava no suporte com as filhas, apesar de quando ele chegava, né, ele dava atenção de qualidade às meninas, dava atenção, né, mas ele ficava um pouco mais fora de casa, mas eu que estava ali sempre instruindo, né, então eu procurava sempre criá-las no temor do Senhor, na palavra do Senhor, ensinava muito o livro de provérbios para ela, né, quando acontecia alguma coisa, e várias experiências, né, a gente tem com os filhos, apesar dele às vezes não estar em casa viajando. Eu lembro de uma experiência, eu sempre fazia o culto no lar, os cultos sextas-feira, a gente sempre fazia com as meninas enutando, eu fazia com as meninas, né, em casa, a gente lia a palavra, eu sempre deixava a Bíblia para cada uma, né, pegava a Bíblia, eu não entregava a palavra, né, cada uma pegava uma Bíblia e lia um texto, né, da palavra do Senhor, né, e orava, cada um orava, né, e a gente encerrava o culto, então sempre mantinha, sempre as meninas nos cultos, né, sempre em casa perguntando o que foi ensinado na escola bíblica dominical, e eu tive uma experiência, né, nesse culto sexta-feira, com as minhas filhas. Nós estávamos fazendo o culto, e aí eu era mais velha, né? E eu sempre, cada um abria a palavra, lia um versículo, mas assim, não fazia comentário nenhum do versículo. Eu lia um, né? Cada uma lia, na outra tinha outra pequenininha, né? E a gente acabava não participando muito. Mas aí líamos a palavra. Aí um certo dia nós estávamos lá reunidos, aí a mais velha, ela abriu a palavra e fechou rapidamente. Eu nunca mais vou fazer o culto no lar nessa casa, não faço, é a última vez que faço o culto no lar, porque o Senhor me deu uma cajadada aqui na palavra, eu não faço mais. Aí eu falei, misericórdia, o Senhor me deu sabedoria agora para lidar com essa situação, né? Mas o Senhor honra, né? A gente é uma mãe, né? A gente cria os filhos no temor do Senhor, o Senhor honra. Aí eu falei para ela, mas filha, como é que você sabe que isso é uma cajadada que você recebeu na palavra? Eu sei, porque o texto da outra, né, irmãzinha, bonitinha, tudo lindinho, você é uma queridinha. O seu texto também foi queridinha, bonitinha. Mas o meu foi uma cajadada. Aí eu falei, não, filha, você tem certeza que é cajadada? Você sabe o que a palavra do Senhor fala sobre isso? Que como é que fala? O pai, né? Castiga e repreende o filho que ama, assim como o Senhor faz conosco também. Então é porque você é uma filha do Senhor. Se você reconheceu, porque você deu uma cajadada, você é uma filha, né? Você pertence ao Senhor, você é uma filha do Senhor Jesus, e Ele está falando com você. Então foi a única que foi abençoada nesse culto, foi você. Foi a única que o Senhor falou, foi você.
Eu não entendi o que o senhor falou comigo na palavra, nem sua irmãzinha, a Graziela entendeu, mas você entendeu, porque você é uma servinha do Senhor, você é uma filha, e o Senhor te ama. Para mim, você é uma filha maravilhosa, ótima. Eu não sei se você está fazendo alguma coisa errada, mas o Senhor conhece o profundo e escondido do coração. Então, Ele conhece a sua vida e sabe, né, o que você está fazendo, e vai ser você com Ele, a sua experiência com o Senhor. Para mim, não tem nada, mas você deve saber, porque você é uma filha muito amada do Senhor. Aí ela parou, ficou quietinha, né? Aí ficou assim, tá vendo? Você foi a única, nisso de eu só viajando, né? Eu na hora falei, por que o pai não tá aqui, né? Mas o Senhor honra, né? Sim. Aí ela parou, depois no outro dia ela veio, né? Falei assim, mãe, agora eu sei, você sabe. Aí contou o fatozinho, que eu já sabia mais ou menos, né? Das artes dela, e ela contou o fato e falou, tá vendo como o Senhor te ama, como o Senhor nos ama? Na palavra do Senhor tem ensino para tudo, filha. Deus te ama, Deus tem falado com você, tem falado comigo, porque Deus te ama, você é uma servinha do Senhor. Então, glória a Jesus por isso. Nós vamos continuar fazendo culto no lar e o Senhor vai continuar falando com você, comigo, com sua irmã, né? Mas são experiências que o Senhor dá na criação dos filhos, né? De eu estar ali sempre ao lado delas, né? Apesar do Gilson às vezes não poder estar, mas eu estava ali criando o temor do Senhor, orientando a palavra do Senhor, sempre chamava para ler a palavra do Senhor, com alguma coisa acontecia errada. Eu falei, filha, vamos ler isso aqui, olha o que a palavra do Senhor diz. Eu usava muito provérbios, olha o que provérbios fala sobre isso. Eu lembro até dela, ela é muito assim, agitadinha, gostava de brincar, morava em casa, num lugar tranquilo, né? Todas as crianças brincavam na rua, aquele grupinho de crianças, e de vez em quando tinha umas encrencazinhas na rua. E ela, assim, bem temperamental, né? Aí eu sempre falava com ela para ter mais cuidado no que ela fizesse. Tinha uma coleguinha, acontecia alguma coisa com o colega, ela defensora, né? Defensora dele lá, defendia o coleguinha, né? Não queria nem saber, defendia. Aí um dia eu abri provérbios para ela, falei, sabe o que a palavra do Senhor fala sobre isso? Tem que parar com isso, está entrando em várias questões, você é uma servinha do Senhor, você tem que dar um bom testemunho, né, onde você estiver, e você está entrando em questões que não te diz respeito, tá certo, mas é meu amigo, é meu colega, eu defendo, não quero nem saber, eu defendo. Aí eu falei assim, lê aqui um versículo, não me recordo agora, em Provérbios, né, que diz assim, aquele que se entremete em questões alheias é como pegar um cão pelas orelhas. Eu falei, o que acontece se você pegar um cachorro pela orelha? Aí ela falou assim, ele vai me morder. Eu falei, pois é, então se você continuar fazendo isso não agrada ao Senhor. Você defende as suas questões, não a dos outros, né? Você vai orar pelo seu coleguinha, buscar o Senhor, mas não precisa se meter na questão. Quer criar aquela coisa de criança, aquela confusão, né? Olha, irmã mas Célia, experiência, esse né? um tempo das redes sociais que os nossos filhos estão sujeitos a se meter em muitas questões. Muitas questões, então, exatamente. Cada experiência aqui compartilhada, eu acho que inspira muitos de nós, os pais, os avós, né? Exatamente. Esse é um tempo de pais muito cansados, muito desgastados, né? Verdade. Vocês disseram que foi uma demanda da família que você se dedicasse à criação das meninas ao invés de retomar o trabalho, mas essa não é a demanda, né, o cenário de todas as famílias. Então, cada vez mais nós temos avós que são ajudadores, né, ou uma outra rede de apoio, às vezes até mesmo escolas, creches, né, para auxiliar os pais. Mas aqui vocês estão nos trazendo ensinos muito preciosos de quem acompanha os filhos muito de perto, de quem também foi acompanhado pelos avós. Nós temos um tempo já em relação ao nosso programa, mas nós gostaríamos ainda de ouvir vocês a respeito dessa mensagem para os pais, para os avós que estão nos acompanhando, quanto a esses tempos de dias trabalhosos, de um excesso de informações, de um excesso de questões alheias. Quais ensinos, quais mensagens vocês ainda gostariam de trazer para os pais, para as famílias que estão nos assistindo agora? Pastor Gilson, Célia. Eu diria que, na verdade, a nossa experiência foi que, embora nós criássemos os filhos, as filhas, num ambiente em que nós dividíamos muito bem o tempo para a família, o tempo para a igreja e o tempo para o trabalho. Só que a nossa grande bênção hoje, nós como servos, e essa é a palavra que eu daria aqui agora, é que nós temos um fator de comunhão entre nós e a nossa família, que é a igreja. Então a igreja nos ajuda muito a estar mais próximo da família. Eu quantas vezes saía para viagens pelo presbitério, para dar aulas em outros seminários, em outros manaíns, mas levava minha família comigo.
Então, isso até estreitava muito o nosso relacionamento. Ah, ele está viajando muito, não liga para a família. Não, pelo contrário, eu levava a família comigo. Muitas vezes a gente ia de trem, ia de ônibus, ia de carro, ia de avião, mas sempre o contato com a família. Trabalhava, o contato com a igreja e também com a família. Isso é muito, nunca me descuidei da família. E é bem verdade que essa opção, por exemplo, que Célia falou que fez com relação à questão de se dedicar mais à criação das meninas na época, é claro que isso estava dentro de um contexto da época. Hoje, essa questão ela precisa ser mais levada em conta no aspecto de compartilhamento. Hoje nós não temos condições mais de usar um sistema assim de família como nós optamos, que na verdade foi até bom, não foi ruim, pelo contrário, foi até bom isso, mas hoje não é tão aplicável, porque hoje os jovens hoje têm seus níveis de formação acadêmica, seus níveis de formação profissional e naturalmente eles compartilham mais essa questão de viver a dois. Então realmente isso é muito fundamental, não esquecer disso, cada um na sua responsabilidade, né? E cada um no seu compartilhamento. Muito bom. Muito bom. Irmã Célia também quer deixar uma mensagem para os pais, para as famílias que nos assistem? Os tempos mudaram, né? Mas as famílias continuam da mesma maneira. Então, é ensinar as crianças, né? Com Provérbios aqui, 22, versículo 6, né? Ele fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo, né? Quando envelhecer, não se desviará desse caminho, né? É transmitir os ensinos, a palavra do Senhor e nossos filhos estarão seguros nesse mundo tão difícil, né? Que nós vivemos hoje em dia, né? Que está cada vez pior, né? É um desafio muito grande criar filhos hoje em dia, né? Sempre foi, né? Mas hoje em dia mais ainda, né? Que as mães trabalham, né? Às vezes não tem o tempo integral para ficar como eu tive na minha época, e foi outra época, né? Mas ensinando os caminhos do Senhor, os nossos filhos estarão guardados, né? E protegidos, né? Na presença do Senhor. Né? Glória a Deus. Nós queremos que todas as mães cheguem a serem avós com essa aparência tranquila que a irmã Célia tem. Olha, Fernanda, que coisa mais linda. Você que nos assiste, se você não tem ainda uma meta, eu já tenho. É ser assim, olha, com essa aparência calma, tranquila, descansada, que transmite paz para as gerações, filhos e netos. Aquela que foi uma boa mãe sempre será uma boa avó. Olha uma que bênção, precioso. Me chama a atenção nesse relato, irmã Célia, é que você diz assim, olha, nós fizemos essa opção em conjunto, mas Gilson trabalhava muito, mas quando ele estava em casa, ele tinha um tempo de qualidade com as meninas. Então hoje nós estamos em um outro tempo, né? Nós temos uma outra dinâmica de trabalho, mas o tempo que nós tivermos em casa, nós precisamos que seja um tempo de qualidade com os nossos filhos. O que é um tempo de qualidade? É um tempo que dá atenção, é um tempo que conversa sobre o que está acontecendo no dia a dia, é um tempo que brinca junto, que lê a Bíblia, que ensina a palavra do Senhor. Então, às vezes, nós falamos assim, hoje está tão difícil, hoje nós não temos tempo, mas a gente ouve um relato, né, de algumas décadas anteriores que também havia um trabalho fora, mas quando chegava tinha um equilíbrio do cuidado com as coisas do Senhor, do cuidado com a família, né, do cuidado com o trabalho. Então, isso é glorioso e da gente pensar, como a Célia falou, né, hoje é difícil, naquela época também tinha suas dificuldades, as suas limitações, mas o Senhor vai nos dando condições. Nós vamos, Kézia, precisar encerrar este primeiro episódio em que nós recebemos com muita alegria Pastor Gilson. Foi uma felicidade para nós, irmã Célia. Obrigado. Kézia que está comigo, mas você não perca, porque este casal maravilhoso vai continuar conosco no próximo episódio para nos contar sobre as escolhas da vida profissional, sobre as experiências, todas elas alicerçadas na palavra do Senhor. E nós pedimos a Deus que nos abençoe grandemente na educação dos nossos filhos, na orientação, para que nós sempre tenhamos uma palavra segura no Senhor. A paz do Senhor Jesus.